Guilherme Duarte, GD, Buraca City. Dois nomes de Betty Branco, tudo trocado aqui. A paparica desde bebê, filho Belmira e José. Tinha até fiambre nobre, os outros tinham marca E. Classe média em zona pobre, prato onde só se vê cobre. Sentimento privilegiado, não tens direito a ser revoltado. por isso eu não sou, nem quero ser rapper. Até porque é fácil ser um mau rapper. Aquela cadência, rima quadrada, quadra básica, vai dar concorrência. Todos Que é o iguais. hit, boa elite, com lírica batida. Preenche esta declaração amigável, onde ambos os outorgantes manifestam antes uma vontade irrevogável de fazer sexo e ser amantes. Epá, isto é muita folha. Rubrica todas as folhas, assina no fim, para eu ter certeza que estás afim. É preciso isto, tanta papelada? Sim, sim, nos dias de hoje a palavra já não vale nada. Por isso, antes de começar, por favor assina. Assinala com uma cruz que me dás autorização para penetrar a tua vagina. Seja lovemaking ou até deep throat, no teu carro, num motel ou até num boat. Seja com a prima ou com a vizinha, até ao fundão ou ficar pela pontinha. Sexo com sentimento ou com consentimento. Não precisa de sentimento, mas só vou com consentimento. Posso enfiar? Vida com sócio escolheu, tranquila só ócio, mais um pneu. Todos os dias pela fresquinha, à noitinha antes de ir para a caminha. All day, all day, all day, boy, all day eu dou na farinha. All day, all day, all day, boy, all day eu dou na farinha. Pobre infantil, o caralho, tenho 30, já trabalho. Pobre infantil, o caralho, tenho 30, já trabalho. Money, money, bitches e hoes, quero pó, não é pro nose. Fogo aos boss e pro conhaque, boy, meu crack é Cerelac. 100 gramas, 400 quilocalorias, carboidrato. Bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Depois de entrevistar um jornalista sueco que mora no Rio de Janeiro, ganhei-lhe o gosto e hoje decidi conversar com um gandim da buraca, com cabelo descolorado, sobrancelha lascada e um vício de Cerelac. O meu pai dizia-me para eu não andar com gandins. Era uma palavra que aprendi com ele gostava muito dessa palavra. E julgo que o entendimento que ele tinha da palavra ia mais além daquele que consta do dicionário, que é pessoa que não tem ocupação ou que não gosta de trabalhar. Ao fim e ao cabo, um gandulo. Mas eu acho que o meu pai colocava-lhe ali, pelo menos era isso que eu entendia, mais do que um preguiçoso, era alguém que andava ali nas margens de, não um criminoso, mas um pequenito marginal, não é? Que se calhar que andava, recebia uma ganzinha aqui, uma ganzinha ali. Nada de especial. A verdade é que o meu pai não queria que eu andasse com gandins, mas sem que eu soubesse, andei a fazer um programa com um gandim ainda latente, durante quase 5 anos, e que se revelou agora. Aliás, deixa-me só dizer isto, que nos dicionários normalmente vem a origem etimológica da palavra, não é? Vem do latim, vem do grego. No caso do gandim diz origem duvidosa, não é? O que é Faz sentido. faz todo o sentido. Tem comigo gandim. Yo! Não faz? E vai fazer sempre assim. Exatamente. Eu queria começar por perguntar ao gandim, que tem... Ou seja, isto não é uma completa surpresa, é uma surpresa, mas já lá iremos. Mas... desculpa lá, voltando atrás. Que é, qual é a origem do gandim? Como é que ele aparece? Como é que ele germina dentro de Guilherme Duarte? Epá, não sei bem. Foi... Para quem segue os espetáculos ao vivo, sabe que teve sempre essa componente, não é? As patinhas da Zé. Do rap, de Spoken word, não é? Spoken também. word, tipo, um bocadinho a brincar, mas também temas algo mais sérios, ou seja, mas a brincar e sem levar muito a sério a cena do rap, tipo, as métricas, ou isso, tinha cuidado na letra e na escrita, mas não tudo o resto, nem havia grande produção musical, não havia nenhuma, era eu que sacava um beat da net e rimava por cima. Eu já tinha pensado que gostava de fazer algumas coisas. Tinha feito uma vez uma música do MC Jesus Cristo no Natal, que era um rap também de Jesus Cristo. Tinha-me dado duas a fazer. Já tinha pensado em fazer assim algumas, mas nunca na perspectiva de uma produção destas e que fossem tantas músicas. Só comecei a Para quem não sabe, a desculpa, escrever. que é o Gandim lançou 6 músicas, vai lançar mais 7, certo? Sim. Saíram esta semana, estão disponíveis no YouTube, vão estar também disponíveis no Spotify em breve, não é? Sim, a partir de sexta-feira vai estar no Spotify, iTunes e nesses sítios todos.
Mas com vídeos, portanto, as pessoas que não gostam só de ouvir e precisam de imagens para se sentirem cativadas também têm imagens. Yeah. E rabos até, Tem despidos. rabos também. O Gandim, a palavra Gandim, é um pseudónimo, é um heterónimo, é um nome artístico, tipo Marco Paulo, não sei se sabes, mas o Marco Paulo chama-se João Simão. Sim. O que é... Também era bom, Gandim? estás a ver? Rimava e tudo, João Simão. Para separar um bocadinho as águas, não sei se é bem um heterónimo, se calhar não vou assumir a personagem fora das músicas, percebes? Não, a partir disso não vai acontecer, não vou fazer stand-up em modo Gandim, não vou dar Não vais dar entrevistas em modo Gandim. Não, a não ser que posso fazer alguma coisa, tipo alguma brincadeira, mas não está previsto. E, portanto, foi mais para separar aqui um bocadinho a coisa e para cortar até a própria mudança de visual e pintar o cabelo, descolorar o cabelo, também para marcar essa diferença e para separar aqui um bocadinho as águas do que era o stand-up e o que é que eu sou enquanto stand-up comedian e este projeto novo. Portanto, então, é um misto, não sei bem se é um heterónimo ou se é um pseudónimo. O Pessoa criava, inclusive, mapas astrais para os seus heterónimos, ou seja, sabia onde é que eles tinham nascido, qual é que era a biografia deles, inclusive fazia mapas astrais. Tu, pelo menos no que diz respeito à imagem, não é? A maneira como apareces vestido nos vídeos, a questão do cabelo descolorado, a sobrancelha cortada, isso já é uma certa espécie de uma construção de um heterónimo. Mas na tua cabeça... O Gandim tem uma biografia? Não, a biografia do Gandim é minha. É tipo... nasceu na buraca e é um bocado isso. Não tem muito mais coisas. Tem a mesma idade, tem o mesmo passado, tanto que até faz a cena sobre o informático. Portanto, é como se eu me tivesse dado um vibe e tivesse mudado, mas o upbringing é o mesmo. Mas na música, carta de apresentação, há uma espécie de metamorfose. Sim, exato. Há a explicação dessa... transformação do Guilherme Duarte em Gandim. Sim, é quase tipo um alter ego, não é? E exacerbar algumas coisas que o rap dá para fazer, tipo as ego trips, e dá para brincar um bocadinho com isso. E portanto, há coisas que eu se calhar posso fazer neste formato e que se eu fizesse em stand-up podiam soar meio douchey, não é? Ou meio arrogantes, mas no formato de rap encaixa. Portanto, pode ou seja, poderia ser... no universo alternativo, outra vida do Guilherme Duarte. Sim, é um bocado isso. Se tu tivesse escolhido outro caminho. Pois, sim. É mais aí que eu vejo. E vou ter algumas coisas, eu posso adiantar. Uma das músicas que está para sair é Gandim feat. Guilherme Duarte. Em que gravei em metade antes de mudar de cabelo e a outra metade. E é tipo um rap a dois. E aí nota-se bem a diferença da personalidade de um para o outro e chama-se Ego Trip Humilde, em que tens o Gandim que é todo basófia e eu depois que estou isso todo... já é muito meta. É. Tu achas que existe uma equiparação, peço desculpa, entre a comédia e o rap? Sim. Acho que há bué pontos em comum. Olha, desde logo ser uma cena muito focada na palavra, né? A palavra escrita é a matéria-prima. Enquanto noutros estilos de música não é muito, não é? O rap vivia, agora menos, mas vivia muito da palavra escrita. Depois de ser um bocadinho o patinho feio, o rap sempre foi o patinho feio da música, o stand-up sempre foi o patinho feio das artes de palco. E até da comédia, sim. Depois de ser um processo um bocadinho solitário, o rapper normalmente está sozinho em palco, é só ele e o micro. O stand-up comedian também. Mesmo em termos de punchlines, o rap sempre usou muitas punchlines e usa punchlines cómicas até. Storytelling, os próprios roasts são um bocadinho também ego trips e diss tracks. Há muitos termos de comparação. E também, não em todo, nem em todo o stand-up, nem em todo o rap, mas existe a ideia de uma certa insurgência contra o status quo. Sim, não é? Também de apontar as verdades, não é? Meter o dedo na ferida. A própria cadência e ritmo em palco do stand-up acho que se pode equiparar muito ao flow do rap. Também acho que... Tu podes dizer que a tua experiência em palco, nos espetáculos que deste, seja em grandes salas ou em pequenos bares, te ajudou a soltar-te para poder fazer isto, para fazer estes vídeos, por exemplo?
Não sei, acho que são contextos um bocadinho Mas a ideia de diferentes, que em inglês chama showmanship, não é? sim, talvez se eu nunca tivesse feito stand-up na vida, tinha sido mais difícil estar no meio, por exemplo, da Cova da Moura, a pular de um lado para o outro e com toda a gente a olhar. Estás a ver quem é este maluco que está aqui a fazer isto. E ainda por cima este branco aqui a rapar, estranho. E portanto, se calhar ajudou mesmo de ter que estar com pessoas a filmar, não é? E eu conseguir ter minimamente acting, apesar dali tanta coisa a acontecer e eu estou focado ali na letra, em não falhar a letra no playback. Mas sim, se calhar ajudou, pode ter ajudado. Sair mais da casca, né? Nós já dissemos aqui que nos teus especiais há spoken word, há rap. O tema, a carta de apresentação, que é um dos 6 temas, tendo em conta esse teu passado, é um aviso aos ouvintes ou é uma justificação no sentido em que, pelo menos a minha interpretação, e esse tema está cheio de referências, é ok, eu sei o que é rap, sei quais é que são as grandes referências internacionais e nacionais, mas, não sei se há aqui um mas, aquilo que eu estou a fazer, tendo em conta que eu sei quais é que são essas referências e tenho respeito por elas, é também comédia. Era essa a tua intenção? E por isso chamar-se carta de apresentação? Sim, era suposto ser uma música de 1 minuto, uma coisa muito curtinha, só que ficou com 6. Pronto, como quase todas as músicas que eu fiz. Mas sim, acima de tudo não é uma justificação, porque eu nunca precisei de justificar o meu trabalho, mas de contextualizar para quem vai ouvir, mais até para quem gosta de rap já. Eu acho que é isso. É mais para contextualizar para quem não me conhece e apanhar aquilo do nada, tipo, mas quem é este gajo aqui? Deixa cá ver. Ok, está bem. E é quase também uma carta de amor ao rap Tuga e às minhas influências. Sim, uma homenagem ao rap também. E com um bocadinho também de diss track de mas alguns não é... rappers, apesar de não ser para ninguém especial. Se calhar a malta que vai achar que é para este ou para aquele, mas não é para ninguém. Mas tu falaste disso da questão de ser homenagem, não é? Porque não é de agora e nós já falámos aqui que sabe que tu ouves muito rap e que até te dás com alguns rappers e que tens admiração por eles. Mas é tipo prestar uma homenagem ou mostrar respeito, ou seja, tu estás a dizer eu não estou a usar o rap para me promover ou como uma espécie de trampolim para a fama ou para chegar a mais pessoas, mas é porque isto para mim é importante, ou seja, é uma forma de arte que para mim é importante. Sim, dá-me gozo. Eu escrevi a minha primeira letra de rap, eu escrevia primeiro do que escrever o meu primeiro texto humorístico. Era sobre o quê? Lembras-te? Foi depois a letra que eu usei no meu primeiro espetáculo no final, que era o rap, era na altura da Troika, era uma coisa muito política. Eu escrevi isso em forma de poema, mas a pensar nela como rap ainda antes de eu ter o blog, portanto é uma coisa que está presente. E haverá quem diga que eu posso estar a aproveitar da fama, do hype do rap, mas lá está, é porque não conhece esse meu passado, esse meu gosto. E se fosse para fazer, fazia muito mais fácil, é muito mais fodido fazer isto do que se eu quisesse fazer umas letras a gozar de sertanejo ou de funk favela. Provavelmente isso até seria mais cómico, é mais fácil brincar com essas letras, não é? E não é preciso ter tanta atenção à métrica, ao ritmo, ou a nada. E também tem hype e também batem. Portanto, se fosse uma questão de aproveitamento, acho que tinha ido por um caminho mais fácil. Olha, eu queria só deixar claro que esta conversa é genuíno interesse meu. Ou seja, tu não chegaste ao pé de mim e disseste, olha, bora aí falar do meu projeto para promover. E é genuíno interesse porque eu tenho que dizer que depois de quase 5 anos de uma relação estável que eu tenho contigo, não é? Sim. Aliás, há uma das músicas que fala sobre a relação estável, sobre as relações estáveis. Este projeto foi um bocado como se tu tivesse chegado a casa com uma amiga e dissesses, então amor, bora fazer um trio. Porque ou seja, não me surpreendeu completamente, porque eu já te conheço. E foste sabendo do processo fui também. Sabendo, sim. Mas eu queria dizer que fiquei mais orgulhoso que espantado. E porquê? E nós chegámos a falar disso quando tu mostraste a primeira música, porque os artistas que eu mais admiro, e não tem de ser necessariamente aqueles que eu mais gosto, são duas coisas diferentes. Tu podes ter uma relação emocional com uma música fortíssima, não é? Por exemplo, há músicas da minha adolescência que não são de artistas que eu admiro, mas que se eu as ouço ainda hoje na M80 me transportam e me levam a ter uma emoção. Mas há aqueles que eu mais admiro e que são aqueles que
estão constantemente a tentar fazer coisas novas, a arriscar o fracasso, ou seja, na procura de fazer alguma coisa de jeito. Pá, eu dou-te o exemplo, o Kubrick com os filmes dele, né, que faz filmes completamente diferentes. O Philip Roth na escrita, que tem livros completamente diferentes. Os Beatles na música, que se tu me perguntares, tu ouves os Beatles com frequência? Todos os dias não. Mas, no entanto, acho que o processo de evolução dos Beatles e aquilo que eles fizeram às músicas, tu fores ver de álbum para álbum, pá, é brutal. São dos artistas mais inovadores. E isto porquê? Porque quando eu estou a iniciar um novo projeto, e por exemplo, dou-te um exemplo agora de escrever um novo livro, eu acabo sempre compelido a fazer aquilo que me parece mais desafiante ou difícil, porque eu sei que é provavelmente aquilo que me vai dar mais gozo. Não tem a ver tanto com uma questão de ego e de grandiosidade, mas o que é aquilo que vai puxar mais por mim e que vai fazer-me, de certa maneira, sentir aquilo que eu senti quando comecei pela primeira vez a escrever, não é? O regresso a uma merda... ou seja, que o processo é que te motiva. O que é fixe é o processo, não é? Sim. O processo de quando estás a escrever. Mesmo aquela angústia de não saber se vais conseguir fazer. Não é? Exatamente. Isso é... Aquela expressão do for the kick of it, não é? Eu queria te perguntar se sentiste isso, ou seja, esse burburinho de estar a fazer uma coisa não completamente nova, mas nova. Sim. E a questão das dúvidas, da angústia, e se houve alguém que te disse em algum momento, não te metas nisso. É possível que tenha havido, sim, acho que sim. Até por ser uma cena megalómana, não é? Em termos de fazer 13 vídeos, houve um investimento, não é? Eu meti muito dinheiro nisto para produzir as músicas, para produzir os vídeos. Portanto, logo daí, sem saber se vai propriamente haver retorno financeiro, não é? Para haver retorno, pelo menos de gozo e de marcar uma... de ser um projeto que marca, de alguma forma, quem ouve, nem que seja pela diferença. Mas sim, isto para mim só faz sentido a fazer coisas novas. Eu podia cingir-me à forma que eu já testei e que funciona, que era escrever textos e depois fazer stand-up e conseguia ter uma boa vida descansada assim, enquanto o pessoal continuasse a gostar. Não é? Lia os textos, depois transpunha para stand-up e vendia bilhetes. Só que, desde logo, ainda antes de eu me dedicar a isto full-time, eu sempre quis fazer coisas diferentes, não é? Sempre quis fazer... fiz os sketches, fiz o podcast, fiz o Dr. G, fiz uma série de coisas em formatos diferentes e só faz sentido assim. Para mim não fazia muito sentido ficar ali sempre naquele caminho mais certinho e sem arriscar muito, apesar de tu podes fazer só stand-up da vida e arriscar constantemente, claro. Estás sempre a fazer texto novo e também é algo que eu gosto muito de fazer, mas é isso, faz sentido. Portanto há essa... Se calhar no primeiro stand-up estava lá tudo, não é? Estava lá tudo assim um bocadinho ainda sem saber, mas estava tudo uma misturada e uma grande salganhada, o primeiro solo, mas estava lá o Dr. G, com um convidado que era do público, depois acabei por transpor para o programa do YouTube, estava lá os raps, que agora sai, estava lá o stand-up, estava lá o spoken word no início, sendo mais sério, que também gosto de fazer de vez em quando. E agora há essa angústia, sim, aí a angústia do... faz sentido isto... pode ser um tiro ao lado, pode ser... É uma coisa... Eu não vou ser julgado aqui só pela comédia, que eu normalmente sou julgado só pela comédia, não é? Se tem piada ou não. Aqui sou julgado montes de fatores. Principalmente a malta do rap, que são muito exigentes, e o pessoal que gosta de rap e de bom rap é muito exigente. E eu também quero agradar a esse. Isto é feito com a pretensão de ter piada. Não todas as músicas, algumas são mais sérias, mas poucas são... Das 13 são para aí 2 mais sérias. Mas... é feito também sem a pretensão de ser rapper, mas com um bocadinho com a arrogância de... Eu acho que a malta que gosta de rap a sério vai gostar disto e vai valorizar, porque acho que está bem escrito acima de tudo. Mas se gostas do flow, não gostas, isso é outra coisa. Confiança? Sim, a arrogância se calhar no início, de um bocadinho arrogante da minha parte, achar que ia conseguir esse objetivo. A arrogância sim, não é a palavra certa. A arrogante pressupõe achar-te superior aos outros e não é de todo isso, mas sim, com a confiança ou com a presunção, ousadia. A presunção, a ousadia, que ia ficar bem aí, e acho que ficou muito acima das minhas expectativas. Eu olho para isto e pode haver uma outra pessoa que diga a métrica ali não está muito boa. A única coisa que tu tens a apontar-me a um gajo humorista que fez agora 6 músicas é que a métrica não está boa ali em 2 ou 3 sítios. Muito obrigado pelo elogio, então. Eu... Por causa da questão da ousadia ou do risco e do prazer do processo,
Lembrei-me de uma coisa quando estava a pensar nesta conversa contigo e nestas perguntas, por causa até da diversidade de músicas e de temas que tu escolhes e de registros, não é? Ou seja, não só inicias um projeto numa área que comporta um certo risco, mas dentro do próprio projeto fazes diversificado. Sim, e as que vêm ainda são bastante diferentes também. Sim. Porque alguém escreveu uma coisa até bastante elogiosa sobre o meu último livro, Deus, Pátria e Família, mas dizia, mas tem várias linhas narrativas. Se tivesse só uma, se focasse só numa personagem, sim, era melhor. E eu pensei, era melhor para a pessoa que leu. Ou seja, porque a pessoa que leu acha que, e tem todo o direito, repara, acha que se eu seguisse só um protagonista, e há muitos escritores que fazem isso, não é? Aliás, é uma das regras, por exemplo, de quem escreve séries, não é? Se tu fores para a fórmula típica de escrever uma série ou um filme, fica sempre com o teu protagonista. Mas a verdade é que há obras de arte, de séries, filmes, livros que são corais, que têm uma série de personagens e que, ou seja, não há regras, há princípios que podem não funcionar. E eu estava a pensar, mas eu não queria escrever, ou seja, eu não queria ter mais leitores, sendo que eu não sei se teria mais leitores, ou não queria facilitar tendo um protagonista, porque a história que eu queria contar tinha que ter várias narrativas, tinha que ter vários... E o que eu queria perguntar era, tu sentiste isso, antes de começarmos a gravar, acho que falamos disso, ou já foi aqui, estavas a falar do sertanejo e do, exatamente aqui, e do funk, era, tu mesmo dentro deste projeto, podias ter feito uma coisa mais uniforme, mais... que supostamente batesse mais, não é? Sim. Bastava ter seguido a fórmula de 2 refrões, 2 versos e músicas de 3 minutos, que seria muito mais fácil se eu me tivesse preocupado em ter refrão catchy em todas as músicas e em ter uma letra mais pequena que as pessoas pudessem decorar. Certos temas atuais, possivelmente, não é? Sim, coisas mais atuais ou mesmo o tipo de métrica de esquema de rima. Se eu tivesse escrito uma coisa, quadras muito fáceis, é muito mais fácil fazer humor com isso, principalmente privilegiaria o humor. E foi um dos problemas e dos desafios, foi que tornar isto um rap minimamente bem construído, mas que tenha piada e que respeite os timings de comédia. Não acho que tenha conseguido em todas as músicas. Há músicas que eu agora ouço, também já as ouvi tantas vezes que eu já não gosto quase nenhuma, né? Mas e que eu ouço e pensar, aqui devia ter dado uma pausa, aqui se calhar devia ter feito de outra forma, para privilegiar mais até essa parte cómica. Mas sim, a ideia foi fazer coisas diferentes. Os sons que vêm aí, há uns mais tipo pop, uns mais trap, há uns mais heavy metal. Há uma série de... Tentei meter vários estilos até para isso mesmo, para ficar um álbum rico. Como não precisa ter coerência, não é um álbum que tenha coerência em termos de temas ou de estilo, que seja uma coisa tipo, isto faz sentido. É suposto aqui na comédia não fazer sentido. É seguido uma música de Cerelac ver uma música de informático. Para mim, essa é a coerência do álbum, é as músicas não terem nada mal a ver com as outras. Tu falaste em álbum agora, que é um conceito talvez em desuso. Ainda há quem faça álbuns e há muita gente que ainda faz o álbum no sentido conceptual, não é? Que existia nos anos 70, 80, 60. Tu gostarias de ver isto num álbum, ou seja, o objeto físico? Sim, acho que vou fazer uns vinis. Acho que sim. CD já não, que ninguém faz, mas uns vinis muita malta pediu. Eu já tinha pensado fazer isso, fazer uma edição limitada. Assinada, se calhar. Sim, assinada, com umas fotos fixes, se calhar com as letras, com uma descrição do processo. E vender assim uma coisa limitada, mas a partir no fim, quando saírem as músicas todas, que é até o final do ano, sim, lançar isso. Olha, mesmo que não corra muito bem em termos de views, hei de sempre fazer tipo 100 vinis só para ter. E para quem gosta mesmo. Costuma dizer-se que da necessidade nasce o engenho, e eu pergunto se do aborrecimento nasce o gandim. Sem a pandemia terias feito isto? Eu já não consigo, não é? Isto da pandemia trocou-nos um bocadinho os sentidos, a noção temporal. Eu já não me lembro quando é que isto surge, porque eu lembro-me de estar acabado de escrever o livro da Zaya, isolado, vamos dizer, 3 ou 4 dias só para acabar, e isso foi em março, foi quando foi declarada a pandemia pela OMS, e eu já tinha a ideia das músicas, eu já tinha, acho que alguma coisa escrita, mas acho que só tinha a ideia de fazer uma ou duas músicas e até de ir buscar as antigas dos espetáculos e metê-las num formato mais bem trabalhado. Tenho esta ideia, mas já não sei se foi depois. Mas o que sei é que provavelmente não teria acontecido, não desta forma, com vídeos em todas as músicas, 13 músicas, se não fosse a pandemia, porque eu ia estar ocupado com tour, ia preparar stand-up
E, portanto, iria ser muito difícil. Poderia ser mais um projeto que tinha ficado na gaveta. Mas, portanto, acho que sim. Acho que a pandemia veio, pelo menos, acelerar. Foi tipo, ok, não há espetáculos, vamos trabalhar nisto. Sabes, eu sempre me senti fascinado pelo lado arbitrário da criação que existe. Ou seja, aquilo que, porque te falta material, porque não tens tempo, porque te surge algum percalço, te obriga a usar a tua criatividade, te tira da zona de conforto e obriga-te a fazer outra coisa. Yeah. Tu vês imenso isso, por exemplo, até naquela série que está na Netflix, The Movies That Made Us. Mostra muitas vezes alguns filmes e como é que a falta de dinheiro... aliás, há dois tipos de filmes ali, que é aqueles que tinham algum dinheiro e que os estúdios estão sempre a martelar a criatividade do autor e do realizador e eles têm que mudar, e aqueles em que não têm dinheiro mas têm muito mais liberdade e têm que inventar coisas. Mas eu sempre achei isso interessante. Há uma história já que estamos a falar de música, do Keith Jarrett, que eu acho que já contei aqui, mas do pianista, que foi convidado para fazer um concerto em Colónia e chegou lá e o piano era uma merda. E ele disse, eu não vou tocar neste piano, este piano é uma merda, não tenho condições. E a miúda que estava responsável pelo espetáculo, que era bastante mais nova, teve um ataque de choro e pediu-lhe, por favor, não faça isso, eu vou ser despedida se isso acontecer, faça lá o concerto. E ele fez o concerto. O concerto resultou num dos discos de jazz mais vendidos de sempre, claramente no disco dele mais vendido de sempre. Ele toca o piano, tipo, a martelar as teclas, portanto o concerto tem um som singular. Provavelmente se ele tivesse um piano todo XPTO não teria. Yeah. E eu gosto imenso dessa história porque eu acho que de facto para as pessoas criativas muitas vezes a diversidade aguça a necessidade de fazer alguma coisa diferente. Ou seja, por vezes é por falta de escolha. Não tens outra escolha senão fazer uma coisa diferente. Não, isto era para dizer que provavelmente se não houvesse a pandemia não terias feito este álbum desta maneira. Sim, sem dúvida. Pelo menos não teria sido agora. Isso acho que tinha sido muito difícil. Eu lançava só 3 ou 4 músicas, mas sim, acho que se não tivesse a pandemia era muito difícil. Eu já tinha essa ideia, mas de certeza, como tenho muitas outras na gaveta, mas acho que não iria haver tempo, até porque assim já foi muito em cima, não? Foi muito trabalho ali envolvido mesmo, desde a gravação, desde a escrita até a gravação das músicas, até a gravação dos vídeos e a edição. Portanto, sim. Mas também acho que nós romantizamos depois um bocadinho sempre essa falta de meios como uma plataforma, um trampolim para a criatividade, não é? Não é? Como nós... Pois, na verdade, é tipo aquelas pessoas... quem é filho de pais separados ou quem vem do nada é que consegue lutar e subir na vida. Quando depois vais ver, e na verdade não, é quem é filho de pais ricos, não é? que tem a maior parte do sucesso. E nós acabamos sempre por romantizar isso quando se consegue fazer as coisas. Mas a verdade é que quem tem meios tem mais facilidade, e neste caso o meio até era mais o tempo, apesar de obviamente de haver dinheiro investido. Mas conta-me como é que foi o processo? Escreveste as letras todas... E depois decidiste, vou falar com um produtor, falaste com o teu agente, como é que escolheste o produtor, os géneros musicais, como é que foi o processo? Eu tinha escrito as letras, andava a escrever e acho que já as tinha quase todas escritas, pelo menos uma base já tinha, e depois começámos a ver, olha, vamos falar com produtores a ver se faz sentido, que inputs é que eles possam ter e preços também, quanto é que isto vai custar, se eu quiser fazer uma coisa destas. E depois o Henrique, que trabalha comigo e com o Pires na setlist, é que conhecia já o Flip Survival, que é produtor musical já há muito tempo e bastante conceituado no meio, e apesar de não ser de rap, mas já fez alguma coisa com rappers. E fomos falar com ele, ele gostou logo da ideia, achou piada às demos que eu tinha feito e às letras. Tu tinhas feito demos já com beats? Tinha. Depois o processo foi, eu escrevi as letras, tinha mais ou menos a estrutura, mas depois escrevi as letras todas em cima de beats da net. Claro. Né? Portanto, para ver os BPMs, com aquele flow que eu iria fazer, aquilo. E eu levei gravei com o telemóvel e mostrei-lhe, e depois foi tudo construído de raiz em cima desses beats, ou seja, respeitando aqueles BPMs e aquele mood, mais ou menos, foram construídos todos de novo. E alguns são totalmente diferentes até, às vezes o Filipe dizia, mas aqui não ficava melhor um beat assim, e se calhar acelerar um bocadinho o flow a BPMs ou reduzir, e pronto, foi feito esse trabalho. Depois houve muito, muito, muito trabalho de reescrita, ainda antes de começar a gravar, para a métrica bater o máximo certo possível
e para tentar evoluir as rimas, meter... Pá, há algumas letras em que ali o foco é mais a piada, não é? E o que interessa é a punchline de cada quadro, ou o que seja, ter piada e respirar. Mas acho que quem gosta de rap e vai analisar vai ver que há muitas rimas, não rimo na última sílaba de cada palavra, claro. como muitos rappers fazem, como se fazia muito antigamente, depois o rap foi evoluindo, não é? Há muitas rimas, chamados versos silábicos, muitas rimas intermédias, muitas multi-rimas, e tive muito, muito cuidado, atenção com isso, sem descurar, obviamente, a parte do storytelling e da piada, que é o mais importante. Alguma rima que te orgulhes especialmente? Pá, não sei, tenho que rever, mas... Contar Diz. Não, é contar uma história do Sam the Kid que ele tinha no seu telemóvel, nas notas, tipo rimas completamente improváveis, ou seja, e acho que uma das palavras era Etiópia. Já não me lembro o que é que rimava com Etiópia, mas tu conseguires fazer uma rima com Etiópia. Isso é, de certa maneira, muitas vezes um desafio para os rappers, não é? É tipo um puzzle também. É um puzzle, teres rimas completamente inesperadas, que a malta fica, uou, este gajo rimou isto com isto, não é? Sim. Sim, epá, eu ia anotando, ainda tenho muitas anotadas, depois não acabei por não usar em lado nenhum. Às vezes trocadilhos, não é? Usa-se muito também no rap. Eu tenho uma que não está aqui, mas por exemplo tenho orgulho nessa porque é tipo, eu estou a dizer que não gosto de ostentação, quero chegar à ostentação. Por exemplo, gosto dessa rima, acho que é uma rima que um rapper a sério poderia usar. E é mais que quase esses trocadilhos também fonéticos. Mas sim, esse processo foi muito depois moroso de limar tudo. Como é que foi trabalhar, por mais noção que tu tenhas e conhecimento do que é o rap, que é um beat e como é que se faz uma letra, de repente estás a trabalhar num estúdio com um gajo que é profissional. Sim. Profissional. Como é que é trabalhar com... Ou seja, tu partes de um ponto de desvantagem, não é a mesma coisa que tu ir agora trabalhares com outro... vamos fazer um projeto tu com outro comediante. Como é que se lida com isso? Pá, um bocado com receio, não é? Eu avisei logo, olha, eu não sei fazer isto, às vezes a minha noção musical é zero, não tenho noções de música, não sou uma pessoa provavelmente com ritmo, nunca fui elogiado por saber dançar em discotecas, e preparei-o logo também para o pior. Pá, foi ele na primeira ou segunda sessão disse, pensava que eras mesmo maçarico, afinal as cenas há aqui takes que não vou precisar de editar, estás a ver? A maioria dos takes estão a sair bem. E isso foi fixe. Depois também trabalhei com um amigo dele que é rapper, que é o G-Baby da Silva. Foda-se, que anda o nome. G-Baby da Silva. Sim, que teve também presentes nas primeiras 2 ou 3 sessões e que deu ali algumas dicas e ajudou um bocadinho, principalmente na carta da apresentação, ali numa outra parte. E que foi fixe também ter essas luzes. E mas acima de tudo foi também perceber que, imagina, eu acho que ele já trabalhou com músicos a sério que são piores, percebes? Porque hoje em dia a produção e os autotunes e isso faz depois maravilhas, não é? Ou seja, o que estás a dizer é que tu não porque tu és um gênio musical, mas porque o padrão também não é, o padrão também não é fora, obviamente que a maioria, mas há muita gente que tem uma carreira musical em que tu vês aquilo que sai do estúdio e sai depois das mãos e da magia do produtor, e que quando tu ouves cru também não é assim tão bom como tu ouves. Não quer dizer que não seja bom, mas não tem nada a ver com aquilo que tu ouves, a não ser aquelas grandes vozes. E portanto ele também já está, acho eu, habituado, ou os produtores já estão habituados a ver coisas que não soam bem ali, mas depois são trabalhadas e ficam fixe. E no rap é um bocado, pronto, não há muito puxar pela voz, é um bocado mais fácil, não é? Se eu tivesse que cantar seria diferente. Fiz alguns refrões, mas mais no gozo e com autotune, mesmo assumido, porque também fica mais cómico. Então pode-se dizer que aprendeste muito? Foi um projeto em que aprendeste mesmo? Sim, isso aprendi bem. Aprendi muito de ver, né? Só de ver ali o Filipe a fazer as coisas e a editar, foi uma coisa que aprendi. Muitos termos técnicos, mesmo noções de ritmo e de quando é que entra ali a rima. Tipo, mais por uma questão de hábito, vais fazendo, ouves, isto não está a soar tão bem. Espera aí, então se eu entrar aqui, ok, pois isto é entrar na cruz, pois isto é não sei o quê, olha, isto é um pocket, tipo esses termos técnicos.
Portanto, aprendi muito. Yeah. Portanto, agora vais ser um cagão de merda e sempre tiveres a ouvir, tipo, estás num jantar e te passa um rap e tu, olha, agora não sei o que, este gajo vai entrar na cruz. Sim, há a cruz e agora vem a bridge, mas mesmo assim há uma série de coisas que eu não sei porque eu não respeitei nenhuma regra, nenhuma. A única regra aqui que eu respeitei foi achar que tem piada e achar que me soa bem. Okay. Aqui tu vais ver há rappers que eu admiro imenso que não respeitam métricas nem muitos sítios, mas soa bem, fica fixe ali, estás a ver? E portanto, essa é a regra que eu segui foi essa, soar minimamente bem, sabendo há coisas que eu ouço lá está. E eu fui passando por várias fases neste processo, né? Escrever e achar isto está fixe, gravar e está uma merda, não vou conseguir fazer isto. E depois antes de lançar eu estou tipo, será que isto está bom? Se calhar não está bom, se calhar está uma merda, se calhar eu já estou tão envolvido no projeto que acho que isto até está mau e isto é uma merda e não tem piada nenhuma e tem piada nem é bom rap e vivo nessa constante montanha-russa de confiança, né? Ou falta dela. Ou falta dela, Como é que eram as gravações? Eram como nós imaginamos, ou como são as gravações do Snoop Dogg e outros, tudo a fumar gansas, a beber whisky, bué de gajas. Sim. Primeiro, aquela regra, só podes rapar enquanto estiverem a mamar a pila, não é? Como é óbvio, não é? Às vezes tinha que ser o Pires ou assim, pronto, não havia gajas. Não havia gajas naquele dia. Não, são muito cleans, não se fumou nenhuma ganza no estúdio, que eu me lembro. O Filipe não bebe álcool, portanto foi uma coisa muito clean. Já estive em camarins de comédia muito mais gangsters do que ali. Foi um processo muita conversa, depois foi fixe esse projeto, não é? O Filipe nós não o conhecíamos e criou-se uma ligação muito fixe também tinha os mesmos interesses e muita conversa. Às vezes acabámos de gravar e ficámos 2 horas na conversa. Não filmaram nada, davam preliminares engraçado. Um making of. Infelizmente não, tenho algumas stories, algumas cenas, mas não tenho muito. Mas gostava de fazer se calhar vou fazer uns bastidores um dia de um concerto. Se fizer um concerto de Gandim, filmar os bastidores. Mas tenho pena nesse processo não estar filmado mesmo mais fotos e isso, mas pronto, não havia já. Olha, eu tenho que dizer que um dos pontos altos de todos os vídeos é o Ricardo com a sua cabeleira no vídeo dos informáticos. Acho que é claramente um dos momentos altos dos vídeos, é vê-lo a dançar com aquela cabeleira. Sim. Fica bem em slow motion aquele cabelo. Fica. Ele devia andar sempre em slow motion a partir de agora. E quem não viu vai ver, é o vídeo do informático e eu achei maravilhoso aquele look. Espero que ele continue, vá assim pela vida com aquele cabelo. Aquele cabelo já está assim há mais de um ano. Okay. Aquilo é mesmo o cabelo dele? É cabelo. Pensavas que era uma cabeleira? Pensava que era uma cabeleira. Não, deixou crescer. Já, antes da pandemia já estava a deixar crescer e agora está assim já. Então, olha. Divide opiniões aquele cabelo. Divide opiniões, mas eu tiro-lhe o chapéu, que é preciso um gajo ter uns tomates grandes para se ir à rua com aquele cabelo. Não é? Mas tenho que lhe dar os parabéns, então. Houve muitas reações aos vídeos, eu estive a ler alguns comentários. Nos vídeos que já estão no YouTube, li os comentários, e uma das que eu gostei mais foi: isto é melhor do que devia ser. E faz todo o sentido. Aquilo teve imensa ressonância em mim, quem escreveu isto, porque e deixa-me só fazer aqui um pequeno aviso. Eu não sou crítico musical, obviamente que tenho um viés que é conheço-te e gosto do teu trabalho e quero que tenhas sucesso, mas dito isto, eu acho que aquilo é fixe. Eu mostrei a várias pessoas, tal como mostras quando encontras algum vídeo de stand-up ou alguma música, mandas a amigos, olha, já viste esta merda. As pessoas a quem eu mandei gostaram, e esta ideia do isto é melhor do que devia ser, eu acho que é muito positiva. Sim. Por um lado, expectativas baixas, né? O pessoal tem expectativas baixas em relação a mim. É melhor ter expectativas baixas e surpreenderes do que teres altas e defraudares. Por um lado, sim. Por outro lado, também trabalhas mais. Se o pessoal tiver expectativas altas, né? É mais exigente. Como é que tem sido? Ou seja, isto tem 24 horas, não é? Estamos a gravar nem 24 horas, se calhar. Como é que tem sido? Como é que tens recebido as reações? Tem sido também muito positivas. Por acaso, estava à espera de que não fossem, ou seja, estava à espera de uma mediana de comentários mais baixa. Estava à espera que houvesse muita gente a adorar, mas muita gente a achar está fixe, pronto. E muita gente a não gostar. E não há praticamente gente ainda a não gostar. Mas vais ter detratores. Sim, já começa a haver um ou outro. Há de haver puristas do rap
que não vão gostar, e malta de comédia que não gosta tanto de comédia assim em música. E malta que simplesmente não gosta de hip-hop, até gosta do que eu faço, mas não gosta de hip-hop e que se calhar não vai consumir muito aquilo e vai dizer, pá, prefiro stand-up. E percebo, eu também prefiro stand-up, não é? Continua a ser a minha forma privilegiada de stand-up ou escrita de veicular a comédia. Mas não estava à espera de tantos comentários tão positivos. Isso não estava. E do pessoal valorizar, muita gente valorizar tipo as rimas, valorizar tipo as punchlines que estão lá, até mesmo aqueles easter eggs que eu coloquei aqui e ali, muita gente já a perceber. E Tiveste a colaboração de alguns rappers nacionais? é o Cálculo, que entra no Relação Estável, que fez a melodia do refrão. Eu tinha escrito já o refrão e ele agarrou naquilo e fez à maneira dele e ficou de caraças, ficou mesmo bué catchy e muito bom. E foi isso, basicamente foi isso. O Valete entra no vídeo, sim. Entra no vídeo. Aliás, entra em 2 vídeos. Entra o áudio dele no Consentimento, Sim. porque aquilo tem uma callback à famosa música dele da Roleta Russa, da Vanessa. Portanto, aquilo é quase um Vanessa dos tempos modernos. E então eu pedi-lhe para mandar um áudio para pôr lá. E ele foi amável para fazer isso. E depois entra também no vídeo da Cerelac. Quem vir o vídeo da Cerelac até ao fim vai ver que quem recebe a mercadoria no fim é o Valete. Esse foi um dos maiores elogios que me deram, que eu vi. Foi alguém a dizer assim: é impossível, ele de certeza que não escreveu isto sozinho, o Valete entra ali no vídeo, portanto estas letras têm a mão do Valete. E eu disse, o gajo a tentar menosprezar-me acabou por me dar o maior elogio que é possível alguém dar. Um bocado ofensivo para o Valete, tá a ver? Mas para mim, o melhor elogio. E já tiveste alguma reação de rappers? Já alguém te disse alguma coisa? Tipo, um gajo que vem de fora. Esqueci-me dos primos também. Os primos entram no primeiro vídeo a fechar, não como a fazer rap, mas entram lá com uma brincadeira. E já tinha falado do Valete, eu já lhe tinha mostrado as músicas ainda em maquete e mostrei-lhe tudo. Pá, ele deu boa força, achou que era um projeto bem diferente de tudo que estava a ser feito e que achou que em termos de rap estava fixe. Isso foi um grande boost de motivação quando ele disse isso e quando curtiu. E o facto dele entrar no vídeo, pronto, não é? Tá, os props estão dados e o reconhecimento ali está dado. Acho que ele não entraria, não somos amigos tipo próximos para ele entrar no vídeo só porque sim, não é? Ele se entrou foi porque achou minimamente piada ao conceito, não o iria fazer por favor, mas de resto acho que não, acho que ainda ninguém disse. É muito difícil, os rappers são bichos muito difíceis. Olha, e estás a entrar num território que não é o teu, tu és o forasteiro que chega sim, é sempre um à bocadinho aldeia. Sim, é como quando há malta que não faz comédia e de repente lança-se num solo de stand-up, os humoristas também olham de lado, isso é normal. É normal. Acho que se não forem otários, os que não são otários, que eu acho que é a maioria que não são, né? Há 1 ou 2 que podem ser, vão pelo menos apreciar o esforço e o respeito que está ali envolvido. Podem não gostar, achar que está ué, que a métrica não está boa, que o flow não está bom, pá, podem achar uma série de coisas. Acho que, se forem justos, vão perceber que está ali muito trabalho e respeito, e acho que vão gostar das letras, porque eu nisso tenho confiança, nas letras, no storytelling e na mensagem que está por trás de algumas, tenho confiança nisso. Olha, eu lembro-me que pelo menos numa das músicas, não me lembro qual agora, mas houve ali um bocadinho que parecia o flow do Dillaz, e no outro há uma clara homenagem ao Alan Halloween, não é? Sim. Quais é que tu poderias dizer que nestas músicas são as influências assumidas de caras? São... Eu acho que é, acima de tudo, Sam da Kid e Valete, não é? Apesar de eu não olhei tipo para o flow deles ou para o esquema de rima e tentei fazer parecido. Tentei no início, na carta de apresentação, há ali umas partes que é tipo mesmo o flow do Carlão na altura dos The Weasel, que é assim mais coisa, tipo do Valete, às vezes aquelas as rimas seguidas em alguns sítios, o Sam da Kid em algumas partes tipo tem aquelas rimas mais partidas, mas não, no resto não. Agora acho que acaba sempre por influenciar as suas referências. Mas sim, no Dillaz, por exemplo, há uma parte numa das músicas que vai sair, há lá uma parte que faz lembrar o Dillaz ali, uma parte ou outra do flow, faz lembrar, mas em pior, não é? O Dillaz da Wish, mas sim, diria que essas são as principais, acho eu. Tens mais convidados para as 7 músicas que faltam, não tens? Tenho mais 3 convidados. E de peso até, não são? Sim. São 3 gordos que eu... São 3 balofos. Posso dizer que são 2 meninas e um menino. E que
2 são da área musical, assumidamente, e conhecidos de toda a gente, e o outro é conhecido também bastante, mas não é tanto da área musical, apesar de já ter feito algumas coisas de rap. Mas é mais conhecido de outros meios das internets. Mas sim, são os 3 feats que faltam. Quando é que vêm essas músicas? Ainda não sei, não há data a definir, não há data definida, mas a partir daqui 2-3 semanas sai a próxima. Mas vou também gerindo aqui os timings e perceber como é que as outras ainda estão a crescer, se não estão, se faz sentido lançar já, se não. Vai depender de tudo. Não sei se vai sair tudo uma a uma, ou algumas vão sair 2 a 2, porque algumas têm um bocadinho de interligação. Mas a partir vai ser uma a uma. Olha, das músicas que saíram, que foram 6, eu estava aqui a pensar e dividi-as em a carta de apresentação, que é exatamente isso, é uma espécie de quase de um... Se fosse um livro era um prefácio, não é? Sim, nem é bem para ser considerado. Havia uma cena... Pá, eu nem até estava com medo de a lançar. E não a quis lançar sozinha, porque imagina, eu anunciar um projeto e sai aquela música sozinha, eu acho que o pessoal ia ficar tipo, que merda é esta, não é? E porque fica ali fora, então tive que até ir por esse caminho de lançar várias ao mesmo tempo, porque acho que fizeste mais bem. Sentido. Acho que aquela sozinha seria estranho. Era. Mas com as características que já aqui falámos, aliás, o título é autoexplicativo. Sim. Depois, o Cerelac e o Informático, que são claramente as mais cómicas e que pegam em conceitos e os distorcem um pouco e que... ou seja, que são a subversão daquilo que tu estás à espera, não é? E como toda a comédia. Apesar de deixar o consentimento mais cómico, acho eu. Ok, já leremos, mas esta é a minha cabeça de editora a dividir as coisas. Depois, o consentimento e a relação estável, que obviamente que sempre, ainda com comédia, falam de temas mais sérios. Ou seja, a questão do consentimento e a questão da degradação de uma relação, para mim, são mais sérios do que os informáticos tornarem-se os novos poderosos ou a cena da Não acho que a relação estável seja a degradação de uma relação. Acho que é o amadurecer de uma relação. Aliás, a mensagem é essa. Estamos numa relação que tem isto, mas está tudo bem. Agora vou discordar de ti, que é amadurecer, ou seja, pelo menos como está retratado até nas imagens, há ali uma... Porque uma coisa é amadurecimento, outra coisa é um comodismo. Não é? E ainda que uma relação... Há um exagero, não há uma caricatura desse exagero, mas até é um elogio às relações que, tipo, imagina, já não... estamos aqui o serão todo a olhar para a televisão, mas está-se bem. Estás a ver? Faz parte. Claro, não quer dizer que os dias todos daquela pessoa sejam assim. Isso aí já é outra coisa. Isso assim já não pinam, ainda por cima. Por último, a influencer, que era possivelmente aquela que era mais fácil de fazer sátira, não é? Ou seja, ou das mais fáceis, porque do ponto de vista cómico tens milhares de merdas para pegar. Sim. E que há ali uma espécie de um nosso ego, e aliás, se for ver os comentários eu fui ver, é aquela que deixa as pessoas mais sem chão, não é? Sim, é para chorar, é para chorar, é o meu objetivo. É quase para chorar, não é? Ou seja, não é só o objetivo. E a miúda que faz aquilo está muito fixe. Está, ficou muito bem, a Carolina, que eu não conhecia. Ela é atriz. Era amiga do Henrique. Acho que já fez algumas coisas assim como atriz, mas foi muito fixe, ficou muito bem no vídeo e ficou porreiro. Tínhamos tido aquela ideia de filmar na vertical para parecer o espelho que ela se está a ver e para ser também meio claustrofóbico, como ela também se sente, telefone, não é? Para parecer a cena do telefone, e acho que ficou muito fixe. E gosto. É aquela mais fácil de fazer em termos, apesar de ter uma letra, ou seja, as pessoas valorizam se calhar mais aquela letra, porque é mais perceptível e é mais spoken word, mas é mais fácil escrever aquilo, porque não tem quase regras nenhumas em termos de métrica e de rimas, do que escrever os outros raps. É mais fácil do sentido técnico, não no sentido conteúdo. E é mais na onda daquilo que eu já tinha feito no meu primeiro espetáculo, a abrir, aliás, tem muitos pontos que se tocam, que é das novas tecnologias. Eu não sei como é que as capazes e outras feministas 2.0 vão lidar com isto, porque por um lado tem a influencer para pegar e dizer, olha, estão a ver a opressão das mulheres, mas por outro lado tem o consentimento. Sim. É? Elas, as feministas da Wish, não é? As feministas dos 300 não vão gostar da influencer. Porque acham que aquilo é uma crítica à mulher e que a mulher faz o que quiser e que a culpa é dos homens.
E, portanto, não vão gostar daquilo, vão odiar. Apesar de ter lá partes, acho que qualquer pessoa inteligente percebe que aquilo não é ataque nenhum às mulheres. Pelo contrário, não é? Até, acho eu, empatizar com a pressão que as mulheres sofrem, especialmente com as redes sociais, que é muito superior, acho eu, à que os homens sofrem. E, portanto, vindo isso de um homem de 37 anos, devia ser valorizar, mas se calhar é apropriação cultural, não sei, se calhar não posso eu ter empatia com isso. E, portanto, vão achar o consentimento também, mas como o consentimento tem a parte de cómica e da paródia, pá, pronto, só achas isso se fores burro porque não percebes o que é comédia. Da outra, como é uma coisa mais séria, acho que vão ficar mais ofendidas. Aliás, houve mostrei a letra a algumas pessoas e houve algum tipo medo. Pá, isto pode ser mal interpretado. E eu, claro que isto vai ser mal interpretado. Claro, mas vai haver quem interprete mal. Faz parte. Sim, haveremos de falar para a semana do espetáculo do Dave Chappelle, não apenas do espetáculo, mas mais uma vez a polémica que gerou e esta ideia de que para algumas pessoas comédia é entendida como... Tu, aliás, foste tu que me alertaste para isso, que a Time escreveu transphobic remarks. E tu disseste, não são remarks, não são comentários, são jokes, são piadas. Exato. Mas deixaremos para isso, porque isso leva-nos a um debate muito maior, que é tu não quereres ouvir o que as pessoas estão a dizer. Tenho a certeza que imensas pessoas nem sequer viram o espetáculo dele, como não vão ouvir a música, não é? E como tal partem de um viés que é, independentemente do que ele diga, e de martelar, e ele, no espetáculo dele ele martela aquela ideia, o que eu estou a dizer é isto, o que eu estou a dizer é isto, e isso passa ao lado. E como é que depois isso ganha um balanço, ou seja, essa deturpação da mensagem ganha um embalo tal que chega ao mainstream media e já não tem... ou seja, a onda de indignação é mais importante do que a mensagem. É uma coisa de que falaremos depois. Olha, queria-te ainda perguntar, que é... Tu há bocado falaste do investimento de tempo, investimento de dinheiro, porque são 6 vídeos... Vão ser 6 mais 7, não é? Vídeos. Muitas pessoas envolvidas, que é... Isto é tudo muito bonito, nós gostamos do amor à arte, como eu disse há bocado, o processo é o mais fixe, mas uma malta gosta de ter o retorno daquilo que faz. Como é que tu podes ter algum retorno com isto? Eu vi alguém nos comentários dizer tens que ir à queima das fitas. Veste a dar concertos disto? Vejo, não sei se assim em festivais, até porque tinha que criar aqui um conceito de espetáculo fixe e perceber, porque uma coisa é gravar um vídeo e meter em estúdio, outra coisa é em palco ser interessante. E tanto em termos de voz como em termos de performance, não é? Eu não sou um animal de palco, nunca fui, algumas destas músicas cá precisam disso, mas pode ser um processo giro. Mas hei de fazer, tipo, não que sejam umas coisas mais pequeninas da apresentação, acho que isso hei de fazer sempre. Depois, depende, se começarem a surgir convites, eu experimentar e vir que está ali uma coisa com qualidade e que não defrauda as expectativas e que a malta curte, posso fazer. Mas a única maneira que tens de fazer dinheiro isto é espetáculos, não há outra maneira. As pessoas não compram CDs. Não... Sim, não há isso. Posso fazer os vinis, estás a ver? Posso recuperar algum, porque o vinil normalmente vende-se bem e é uma coisa mais uma edição limitada. Pá, dá para fazer, mas também é muito caro fazer um vinil. Imagina, tu vendes um vinil a 20€, mas custa 10 a fazer. Portanto, se eu quisesse fazer 500 vinis, tinha que investir logo 5.000€ à cabeça, à espera que os vá vender, não é? Claro. Sem saber. Portanto, também é sempre um risco, não é propriamente retorno, é investimento, mais investimento de início. Portanto, sim, estou à espera de ver se as consultoras e empresas de informática me contratam todas para ir lá cantar o rap do informático. Sim. Já me contratavam a fazer stand-up, posso fazer uma mistura e acho que sim, porque acho que aquilo está viral no meio informático. O pessoal diz que é o novo hino dos informáticos. Portanto, espero que sim. Reais das faculdades com engenharias também. Pensem lá nisso, nem que seja só para cantar uma música. Eu faço um preço especial só para uma música. E acima de tudo é isso, sim. E depois sabes quem é que fazia isso? Quem fazia isso era o gajo do Tchan, é o bicho. O gajo ia, cantava o bicho, cantava outra música que ninguém conhecia, cantava o bicho outra vez, 2 vezes. E pronto, ia-se embora. E não é bom fazer uma carreira assim, sem ter preocupação de ter que estar sempre a fazer coisas novas. E podes levar o Ricardo Cardoso, é o White Man. E tem o cabelo muito parecido com o cabelo do gajo que cantava o bicho. Sim, é verdade. E é tipo o Hype Man, no rap há sempre o Hype Man. Exato, o Hype Man. E depois há o retorno indireto, não é? Que é isto de marcar, quem me segue gostar e ficar um público mais fidelizado e que gosta do meu trabalho e que vai recuperar depois isso
noutros espetáculos de outras coisas e noutros projetos, não é? Ou seja, é um bocado cimentar a minha marca e o meu percurso. E também pode dar o oposto, que é tipo, estás a disparar para sítios diferentes e acabas por perder o público que gostava mais de outras coisas e que, pronto, pode acontecer, não é? Mas é um bocado, se eu pensasse nisso, não fazia nada diferente. Estava amarrado um bocadinho a isso. Sempre disse que a maior forma de teres que respeitar o público é não o respeitar. Que é não dares atenção ao que ele diz. Não é? Sim. Porque aí não ficas preso a essas expectativas e consegues surpreender, porque se estás sempre a ouvir o que o público diz, nunca o surpreendes, e eu acho que isso é que é começar a faltar respeito ao público, é começar a dar-lhe muitos ouvidos. Apesar de, é verdade. Obviamente, um gajo tem que dar ouvidos, é ali um meio termo difícil de encontrar. É Muito isto. bem, estamos perto do fim. Eu queria apenas fazer uma referência ao programa da semana passada da entrevista com o Henrique, porque... Ainda não ouvi, ainda não fui ao ginásio, desde aí. Porque infelizmente tu não estavas presente, não mas é? vi muito bom feedback, malta gostou muito. Sim. Mas houve malta que gostou muito, ainda bem. Mas eu queria falar de uma reação que é sempre pontual, mas eu só falo dela. Ela é pontual porque ela representa aquilo que nós falámos há pouco da deturpação da mensagem. Tipo, o pior surdo é o que não quer ouvir, realmente. E uma das coisas que falámos sobre o livro, que eu quis sublinhar, porque acho que isso é uma das qualidades do livro, é que o Henrique, apesar do pecados no título, aquilo não é uma espécie de um livro ativista a dizer, olha, os portugueses são muito maus e foram os colonizadores e fizeram mal às pessoas. Aquilo é o relato de um jornalista que vai à procura de contar uma história, portanto vai à procura de contar uma verdade, e que fala de coisas muito positivas da expansão marítima portuguesa e das consequências dela 500 anos depois, e de coisas menos boas, ou más, por assim dizer. E, obviamente, o que é que levantou Celeuma? A questão da escravatura. E eu só queria repetir aqui uma coisa que disse, porque para mim é mesmo importante, e é muito curioso, porque este fim de semana fui ao Fólio, ao festival, e estive a falar com uma brasileira que é especialista no tema, que é uma historiadora, e que me disse que sempre vem a Portugal, que ela tenta explicar, eu estudo isto, eu não sou ativista, eu estou-vos a dizer factos, não venho aqui fazer propaganda, anticolonialista. Que é sempre tida como, não, mas nós os portugueses, não é? O que diz muito, não é? Alguém que está a fazer o seu trabalho científico e é vista como uma ativista. Que é a questão de, um dos argumentos é, escravatura, toda a gente da escravatura há em todas as culturas. Sim, mas ao nível sistemático, organizado, que durou séculos, que levou não 10 milhões, como eu disse, mas 13 milhões, que eu depois fui corrigido, porque 10 milhões sobreviveram, mas houve muitos que não sobreviveram à travessia. É? Nunca existiu em lado nenhum. Nunca existiu. Havia escravatura. Mas os próprios africanos contribuíam para a escravatura. Sim, mas não. Eu dou o exemplo que é a mesma coisa que tu dizeres no México, dizeres assim, onde há 40 mil homicídios por ano, o ministro da Justiça vir dizer, ouçam lá, mas no Japão também há homicídios, também matam pessoas. Há tráfico de droga em todo lado. E ali é que estão os cartéis, não é? Portanto, a ordem e o tempo e a constância não têm comparação. Alguém me dizia, no Império Romano também havia escravatura. Não tem comparação em termos de dimensão. E a questão é, e quais é que são as consequências da escravatura no Império Romano hoje? É porque do tráfico negreiro tu ainda vês. Sais em Lisboa, então sais no Rio de Janeiro, não é? Vês. Portanto, é algo que é atual, que faz parte das nossas vidas. E a última questão que foi referida, mas eu queria deixar aqui, que é esta ideia de eu acho que é resultado de uma grande imaturidade e de uma grande insegurança tu não seres capaz de olhar para o passado do teu país, como se calhar olhar para o teu passado enquanto pessoa e dizeres, como dizem os brasileiros, foi mau. Errou rude. E a questão é, alguém falava, não temos de estar aqui a espiar os pecados dos nossos ancestrais e fazer um processo de meia-culpa coletivo. Mas quem é que falou disso? Eu não me sinto responsável pelo tráfico negreiro. No entanto, acho que sem reconhecimento não há avanço. E acho que, uma pessoa segura ou uma sociedade segura é capaz de olhar para a sua história e perceber, isto não foi fixe, há consequências disso, bora lá falar disso. Sem precisar de haver uma espécie de autoflagelação pública. E os alemães, havia alguém que dizia que foi a Europa que acabou com a escravatura. Também foi aquela que começou a escravatura a larga escala. E, portanto,
Pá, eu adoro ser europeu. Eu acho que é provavelmente dos sítios melhores para viver. Tem filósofos, humanistas, cientistas do caraças. Não tenho a mínima dúvida, não trocava por nada. No entanto, não é infalível. E se querem falar da questão da Europa, tu tens a Alemanha, que é o expoente máximo do desenvolvimento europeu. É o país provavelmente mais desenvolvido, não é? E que não tem nenhum problema em olhar para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com pesar, compaixão e reparações. O Estado alemão faz reparações de milhões de euros a ex-vítimas do Holocausto, a instituições de memória, e alguém acha que a Merkel, quando fala disso, ou outro alemão, que eles sentem a culpa de terem sido eles a gasear os judeus? Não! Então o que eu acho é que diz alguma coisa sobre nós e sobre a nossa insegurança enquanto cultura, enquanto país, não sermos capazes de discutir isto como académicos ou como jornalistas ou como pessoas, dizer tudo bem, esta ideia de que a nossa história é intocável é pensamento mágico, isso não existe, porque a vida das pessoas também não é intocável. Sim, é uma questão da proximidade, não é? É a tal cena do... primeiro da proximidade temporal, não é? Dos outros, dessa cena dos judeus ser uma coisa muito mais presente. Há filmes, estás a ver? Há imagens. É um bocado isso. Já acho que alguém tem essa premissa de stand-up. Há imagens, há vídeos. Portanto, foi mesmo recente aquilo. E então as pessoas percebem mais que ainda haja uma culpa latente e que ainda haja essas reparações. Ou até tipo, o que já lá vai. É água debaixo da ponte e não sei o quê. E depois é sobre nós, não é? É sobre nós. Portanto, que há aquela cena os outros é que foram os colonizadores maus e nós fomos os bons. Sim, isso daria para outro programa, porque, aliás, como fala no livro, no século XX, em 1960, ainda havia escravatura em Angola. Há uma cidade que era a cidade de Portugal, onde fazia a exploração de diamantes, em que Portugal basicamente obrigava os seus cidadãos a trabalhar para companhias europeias de graça. Cidadãos negros, obviamente. Sim, e até há pouco tempo, não é? Os negros nos Estados Unidos não tinham direitos, e isso é uma consequência também indireta desse curioso comércio de escravos que houve antes. Tu dizes que não há imagens, e é verdade, não é? Ou seja, é mais fácil, é muito mais impactante ver um documentário sobre Auschwitz. No entanto, no tecido social de vários países, especialmente no Brasil, se fores ao Brasil, isso é claro em certas cidades, o impacto da escravatura é muito maior na vida do dia-a-dia do que do Holocausto. Sim. Ou seja, o Holocausto fodeu famílias, levou famílias a viver para o outro lado, matou pessoas, traumas familiares. Ninguém está a dizer isso. Mas no dia-a-dia, por exemplo, no tecido social, na organização social, como as pessoas se dão entre si, a escravatura ainda tem hoje muito mais impacto do que o Holocausto. Porque lá está, os alemães faziam as coisas bem feitas. Os alemães têm muito mais atenção ao detalhe e sabiam como fazer as coisas. Queres um Holocausto? Queres um bom carro? Sim. Já sabes, vais à Alemanha. Por fim, houve algumas pessoas que estavam na expectativa de nós falarmos dos abusos da Igreja em França. Nós fizemos isso no especial para patronos. Portanto, às vezes as coisas boas vão para os patronos. Queria só deixar aqui uma nota sobre isso, que era: eu gostava de ver o Dr. Sapo de Loiça, que é o grande paladino da antipedofilia, que está sempre a falar disso, a falar de castração e de políticos que são pedófilos. Gostava de o ver-se manifestar-se publicamente com o mesmo ultraje e a mesma veemência sobre a pedofilia na Igreja. Sim. Fica o repto para o senhor Sapo de Loiça. O senhor, acho que doutor até é um senhor Sapo de Loiça. Não, mas é doutor naquela... Sim, doutor ainda é melhor, porque realmente naquele tem a sentido arrogância de de um auto-engrandecimento, não é? Que eu sou doutor, que mete doutor nos cheques. Exato, essa arrogância. Muito bem, sugestões. A minha sugestão é ouçam o Gandim. Está no canal do YouTube Por Falar Noutra Coisa. 6 vídeos do caraças, ou do caralho. É isso. Vejam, porque, olha, um dos retornos que pode haver é esse. É vocês verem e partilharem e se gostarem, claro. E pronto, e darem uma força. Podem dar aquele like no YouTube, fazer comentários, subscrever, fazer essas coisas todas, que isso já é uma grande ajuda para que os próximos vídeos também, quando saírem, com as próximas músicas, também vos cheguem logo e tenham mais impacto logo de início. E é isso, mostrem, metam no grupo, acho que o Rap do Informático, metam no grupo do WhatsApp da família, porque tem bons rabos e os vossos tios e avós vão gostar de ver, de certeza. E pronto. E é isso. E a partir de sexta-feira, quando estiver no Spotify e iTunes e isso, já sabem, metam nas vossas playlists, que é fixe. Que é para aquilo começar a rodar aí também, para ver se o Spotify me paga guito também, se vem retorno daí. Muito bem. 100 paus. Queria apenas agradecer
aos nossos patronos, donos da Malu Petwear, que nos mandaram 2 lindíssimas coleiras, uma para a Amélia e outra para a Zaya, que será entregue em breve. Queria agradecer-lhes, foram muito fixes, as coleiras são muito fixes, da Malu Petwear. E sugerir um livro... Olha, a Zaya está a agradecer também. Isto? A Amélia está ali a dormir, não ligou nenhuma, é uma mal educada. E sugerir um livro, como eu tenho feito até agora, O Olhar para Trás, que é o novo livro do Juan Gabriel Vázquez, que é baseado numa história verdadeira, uma história do caraças, de uns colombianos, de 2 irmãos, que foram viver para a China, porque o pai era comunista, durante a Revolução Cultural, e que depois voltaram à Colômbia e estiveram envolvidos com as Farc. O facto de ser uma história verdadeira e dessas 2 pessoas estarem vivas ainda a torna mais interessante. Chama-se Olhar para Trás, do Juan Gabriel Vázquez, e basicamente é a história de como uma certa cegueira ideológica pode despedaçar uma família. E é isso. É isso aí. Pronto, muito obrigado. Obrigado a ti também, Hugo, por teres tido a iniciativa para falar aqui do Gandim e essas perguntas. E foi fixe falar disso. Estou assim um bocado meio xoxo. Estou ainda meio... não dormi tudo e foi uma descarga de... Pode ser Covid também. Pode ser. Não, mas acho que não. E estou meio xoxo, mas tentarei estar mais desperto na próxima. No programa especial de patronos vamos falar de uma história extraordinária, não só a história em si, mas... como espelha a nossa sociedade de hoje, até um bocadinho aquilo que eu falei do Dave Chappelle, que é quem é que é a vítima e quem é que é o bully. É uma história que foi descoberta pelo New York Times, chamada The Bad Art Friend, arte de arte, não de heart, de coração. E vamos falar sobre ela. É uma história muito interessante, que se tornou viral, e é curioso porque, para mim, essa história é sobre matizes, é sobre quem é que realmente tem razão nesta história. É uma das personagens ou outra das personagens? Ou são as 2 que têm razão às vezes e não têm razão noutra? Mas acabou por fazer exatamente o contrário, que é time dividir, claro. A, time B, time Dawn e time Sónia. São 2 mulheres, 2 escritoras. Quem vê matizes são os novos daltónicos. Exatamente. Olha, isso é uma boa frase. Podes começar um rap a partir Podem ficar daí. com essa. Não sei o que é que rima com matizes e com daltónicos. Muita coisa. Saxónicos. Matrizes. Matizes, mas só vês matrizes. Yeah. Meretrizes também. Meretrizes. São matrizes, mas só vês meretrizes. Não sejas daltónico, toca no saxofónico. Matrizes. Olha. Dá muita coisa. Muita coisa. Até para a semana. Foi um prazer falar com o Gandim. Muito obrigado igualmente, Sr. Hugo. Muito obrigado. Nada, ora essa. Sempre às ordens. Gangsta shit. Vida de sarilho. Hashtag vida de sarilho. Alcunhas fofinhas falam com vozinhas. Princesa, riqueza, my baby, my boo. Não há ninguém como tu, mas já nem em dias de período rola cu. Relação estável, estamos numa relação estável, sem drama, saudável, sexo na cama confortável. Relação estável, numa relação estável, sem drama, saudável, sexo na cama confortável. Tu tens a mania, eu tenho implicações. Tu és escola da vida, eu tenho certificações. Tu tens frases feitas, eu tenho citações. Tu sabes montar prateleiras, eu monto alimentações. Se foda a bricolagem, a minha toolbox é mais complexa. Sou interface que interage com a máquina se conecta. Enquanto estás ocupada à noite como porteiro do Bliss, a tua dama chama-me para lhe instalar o Office. Entro-lhe na BIOS, drivers macios, dou-lhe como hardware, ela dá-me backdoor. Já sei o que ela quer, mantenho horas IRT e firmware. Não uso antivírus, seja o que Deus quiser. Mais um rabo, mais um decote, mais um like antes que esgote. Foto de costas na praia, lá no fundo vê-se o mar. Mete uma caption bué profunda para disfarçar. O oceano é mesmo bem infinito e azul escuro, tipo mesmo a sério, tipo juro. Hashtag blast, emoji de um pêssego maduro. À procura da influência que nem sabes para que queres ter. És uma influencer que só faz o que está a bater. És uma influenciadora que faz tudo para não desaparecer. Tu não influencias ninguém nem nada. Tu não és uma influencer, tu és uma influenciada.